Olá, turma. Espero que estejam bem, tudo na paz, tudo tranquilo como um grilo, sempre pulando. Bora lá para mais um videozão brabo, sem edição, né? Um videozão cru. E aí já aproveita e deixa o joinha para nós, compartilham, bora aumentar o engajamento do nosso canal para ver se a gente cresce, né? Então, olha só, sem mais delongas, a gente até aqui a gente já trabalhou diversos temas, né? A gente fez uma breve introdução, a gente falou sobre técnicas de estudo. E aí, falando de técnicas de estudos, acredito eu que você já montou sua planilha de estudos, né? Que você já tem um cantinho aí, né, o cantinho da leitura, esse cantinho com a mesinha, uma cadeira, bem simplesinho, né? Igual você passou a maior parte do tempo e passa estudando, né? Numa mesa e numa cadeira. Acredito eu que você não está estudando aí no sofá, né? Na rede, ou na cama, ou numa esteira, enfim, no quarto. Acredito eu também que você não está indo dormir depois da meia-noite jogando Free Fire, né? Eu acredito que você está se alimentando bem, está praticando exercício físico, e eu acredito que você está se alimentando bem, não está comendo lixo, né? Não está comendo besteira. Besteira cá para nós, é uma delícia, né? Um cachorro quente na chapa é tudo de bom. Eu vou só mexer aqui que minha cabeça está tampando aqui o símbolo do Verdão, né? E daqui a pouco tem Verdão, Verdão e Botafogo. Quem será que leva aí, né? Libertadores, primeiro jogo. Eu acho que é o Verdão, mas vamos ver. Se não for também não dá nada não. A gente já está cansado de ganhar, né? Então, olha só. Dito isso, né, em relação às técnicas de estudo que vocês já têm, né, já sabe, já você já tem um método de estudar. Então, agora vocês já estão aí garimpando material para estudar, certo? A gente falou sobre geografia, né? A gente fez uma introdução. A gente viu que ela é uma ciência belíssima e como ciência, né, abrindo um parênteses aqui, a gente viu que ela vai aderir à teoria evolucionista, certo? Nós vimos que tem várias indagações, né, e várias teorias que procuram explicar a nossa espécie, né, ou seja, o surgimento do ser humano no planeta. Então, dentre as várias teorias, nós vimos que tem duas que são mais famosas, né, a teoria criacionista, que é ligada ao campo religioso, que não vem ao caso, e nós vimos também que tem a teoria criacionista, né? Aí no nosso caso aqui é essa que a gente vai aderir, é essa que vai falar sobre o Big Bang, né? A grande explosão, enfim, né? Porque é o que tem de mais aceito nas academias, beleza? Então, olha só, essa ciência, né, que tem como objeto de estudo o espaço geográfico, ela vai se debruçar, procurar explicar, né, como é que surgiu o nosso planeta. E a gente viu no vídeo anterior que esse nosso planeta, né, ele tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, e esse nosso planeta ele nada mais é do que um pedacinho da nossa estrela, né, o Sol. E devido ao seu processo de formação, né, ele foi resfriando de fora para dentro. Esse resfriamento foi o que deu origem a essa casca, né, rígida, né, que a gente chama de crosta, e que também nós vamos chamá-la de placa tectônica, né, ou placas tectônicas no plural, melhor dizendo. Então, essa casca do planeta, né, essa crosta, ela é fragmentada, né, ela é dividida, certo? E a gente vai falar muito mais sobre ela futuramente. Então, este planetinha, né, ao qual nós habitamos, inclusive é o único com vida, né, aqui no Sistema Solar, segundo a ciência, ele foi originado através do processo de formação da nossa estrela, né, que nós chamamos de Sol. Então, o Sol, a gente viu como é que foi o processo de formação do Sol, né, a teoria lá da acreção, onde nós tivemos duas forças atuando, né, ali numa espécie de, vamos falar na linguagem do feijão com arroz, né, como se fosse um redemoinho dentro daquela nebulosa. A gente viu que a nebulosa, ela nada mais é do que uma imensa nuvem de gás e poeira, né? Essas nuvens de gás e poeira, elas são bastante comuns no espaço. E aí depois você pode pausar o vídeo e dar
uma pesquisada aí, joga aí no algoritmo aí do Google para você ver o que é uma nebulosa, né? Bota lá em imagem, clica em imagem que você vai ver, a coisa mais linda do mundo. Cada uma mais bonita que a outra. Então, esse nosso planetinha aqui, ele é um pedacinho do Sol, né? Que tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Está ligado ao nosso Sol pela força gravitacional, né? De um corpo maior atrai um corpo menor, né? Por essa mesma lógica, a Lua vai girar em órbita em torno do nosso planeta, né? Do planeta Terra, certo? Então, a nossa estrela, ela é uma estrela dentre outras aproximadamente aí 200 bilhões de estrelas que formam a Via Láctea, né? Que é a nossa galáxia. E a Via Láctea, por sua vez, como é que eu diria? Ela é uma galáxia, né, dentre outros 2 trilhões de galáxias que vão compor o nosso universo, né? Esse nosso universo que, segundo a ciência, tem entre 13 e 14 bilhões de anos, né? Segundo a ciência, eles giram ali, a idade do universo tem entre 13,7 bilhões de anos, né? Então, olha só que interessante. Aí a gente vai partir agora de uma escala grande para uma escala pequena, né? E aí vocês tomem cuidado para não confundir, porque quando eu falo escala grande, eu estou falando de uma escala próxima. Então, resumindo, é mais ou menos assim, ó, quanto mais detalhes tiver na imagem, né, apresentada, isso no campo da cartografia, tá? A gente vai falar muito sobre cartografia futuramente. Mas é mais ou menos assim, ó. Quanto mais detalhes tiver no mapa, maior a escala, certo? Quanto menos detalhes tiver, menor a escala. Tranquilo? Mapa mundi, escala pequena. Né? O mapa do seu quarto, aí onde fica a cômoda, a cama, né? Ou seja, o mapa da sua casa, né? Onde fica a cozinha, o banheiro, né? A sala, né? A área de serviço. Aí, no caso, nós estamos falando um croquis, mas enfim, é só para que vocês entendam, tá? Escala grande, beleza? É o inverso, né? Então, mas resumindo é assim, quanto mais detalhes tiver na imagem que você estiver observando ali, escala grande. Escala grande, média e pequena, mas vamos falar basicamente assim, para que vocês entendam, né? Para não ficar tão confuso. A gente vai partir de uma escala grande para uma escala pequena. Então, nessa lógica, eu poderia pegar qualquer pessoa, né? Poderia pegar uma pessoa que mora numa fazenda, numa chácara, enfim. Mas eu vou pegar eu como exemplo. Eu moro no Distrito Federal, né? Mas eu vou partir para uma escala ainda maior, né? Eu poderia partir aqui do quarto, onde eu estou agora, né? Até uma escala pequena, muito pequena, que seria, em termos de grandeza, partindo para o universo, né? Então vamos lá. Eu moro em um lote, né? Esse lote ele pertence a um conjunto habitacional. Esse conjunto habitacional ele pertence a uma quadra. Essa quadra ela pertence a um bairro. Este bairro ele pertence a uma cidade, né? Essa cidade pertence, por sua vez, ao Distrito Federal. O Distrito Federal, por sua vez, ele pertence a uma das 5 grandes regiões, né? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que é onde eu estou, né? Então, o Centro-Oeste, por sua vez, com as outras 4 regiões, vão formar o território brasileiro, certo? O Brasil, por sua vez, junto com outros países, né? Como a Argentina, né? Uruguai, Paraguai, enfim, né? Eles vão formar o continente americano, todo ele. Né? Obviamente que aí tem subdivisões, né? Eu tenho a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Então, o que significa que nós também somos americanos, não é verdade? Só que americanos do Sul, ou seja, somos sul-americanos, né? E é interessante quando a gente vê os repórteres aí falando, né, enfim, dos norte-americanos, eles falam, não, os americanos, né? Tipo assim, como se só eles fossem americanos. E a gente precisa quebrar isso também, né? Então, olha só, o continente americano, por sua vez, dando continuidade,
junto com os demais continentes, né, e os oceanos, obviamente, Europa, Ásia, África, Oceania, Antártida, vão formar o planeta, né, ou seja, o nosso globinho terrestre, certo? O planeta Terra, por sua vez, junto com os outros 7 planetas, né, vão compor o Sistema Solar, né? O Sistema Solar, que é formado por 8 planetas, certo? Então, o Sol, por sua vez, né, ou seja, que é a nossa estrela, né, que vai estar ali com massas planetárias girando em volta, e a gente viu que, segundo a ciência, né, esse nosso universo, como ele está em expansão, quando ele chega lá no ápice, ele vai voltar ao seu ponto de origem, né? A gente viu que o universo, ele trabalha, né, segundo a ciência, com essa lógica de expandir e depois contrai, expande e contrai, que seria um ciclo natural. E aí a gente viu também que o nosso corpo ele faz isso, ele trabalha com essa lógica, né, do expandir e do contrair. Beleza? Então, olha só, esse nosso Sol, né, por sua vez, ele vai formar, junto com outras estrelas, obviamente, ele vai formar o sistema da nossa galáxia, que é a Via Láctea, né? E a Via Láctea, por sua vez, né, ela é formada por aproximadamente 200 bilhões de estrelas, vai formar o universo, né? Que é composto por nada mais, nada menos que 2 trilhões de galáxias. Então, a nossa galáxia, né, a Via Láctea, ela é uma galáxia dentre outros 2 trilhões de galáxias. É um número muito grande, eu acredito que você já percebeu, né? Então, e ainda tem gente que não acredita em vida extra, né? Fora da Terra. Imaginem vocês se a gente tivesse sei lá, um veículo hábil para chegar em tempo hábil, né? Nesse planeta. Eu acredito que sim, que tem um planeta semelhante ao nosso aí, partindo do princípio que o processo de formação de uma estrela é muito semelhante, né? Então, fazendo o caminho de volta, né, nós estamos em um universo aí que tem 13,7 bilhões de anos. Esse universo ele tem 2 trilhões de galáxias. Uma dessas galáxias é a nossa, né, a Via Láctea. A Via Láctea tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é a nossa, né, o Sol. Em volta do Sol você tem fragmentos, né, que eles chamam de massas planetárias, ou planetas, né? São 8 planetas. O terceiro a partir do Sol é o nosso, o planeta Terra. No planeta Terra existe uma coisinha chamada vida, né? Vida tanto vegetal quanto animal. Aproximadamente 8 milhões de espécies, né, segundo a ciência. Nem todas foram identificadas e catalogadas, mas a nossa espécie, obviamente, ela já foi identificada e catalogada, né? Assim como outros animais. Então, a espécie humana, ela se destaca sobre as demais devido a 2 características básicas, né? Que é a capacidade de raciocínio e o movimento de pinça nos dedos, né? Esse movimento de pinça nos dedos, somado à capacidade de raciocínio, nos proporcionou a manipulação de precisão, né? E com isso a gente manipulou a natureza em nosso benefício, né? A nosso favor. Que tudo vai girar em torno de uma questão de sobrevivência, e não esqueçam, tá? E de perpetuação da espécie, né? Então, todo esse aparato que a gente desenvolveu até hoje, né, tecnológico, ele começa lá, né, na pré-história. Lá quando o homem, o ser humano, melhor dizendo, né, ele pega um pedaço de madeira e aumenta o tamanho do seu braço ali, né, para ele afugentar um predador. Então, tudo isso que a gente tem hoje, né, não surgiu assim do nada, e às vezes a gente nem para pensar, né, devido a esse processo de desenvolvimento da espécie humana. Aí eu coloco coloco aspas no termo desenvolvimento, devido ao momento que a gente vive, né, você está vendo aí os diversos conflitos que estão acontecendo no planeta, principalmente na Ásia, né, lá Israel-Palestina, Israel massacrando os palestinos, e Rússia e Ucrânia, né? Então a questão Israel-Palestina respingou no Irã, né, que já
ameaçou que vai retaliar, ou seja, que vai responder, que vai vingar a morte lá do líder do Hamas. E agora essa incursão da Ucrânia invadindo o território russo. E os russos sabem que a Ucrânia está tendo a ajuda da OTAN, né, e principalmente dos Estados Unidos, que é quem está por trás da guerra, que são os maiores interessados. E os russos já ameaçaram utilizar, inclusive, bomba atômica, né? E a gente sabe que basta você pegar só essas duas potências, Estados Unidos e Rússia, eles têm um material aí, um arsenal que dá para destruir a população do planeta em mais de uma vez. E aí eu deixo a interrogação para você. E aí, será que nós somos desenvolvidos? Será que nós somos civilizados, né? Então, que desenvolvimento é esse que a gente desenvolveu tantas técnicas, né? Tanta tecnologia, todo esse aparato que coloca em risco aí a existência da própria espécie. E aí, né? Então, esse nosso planeta, né, que tem essa espécie que ela sobressaiu sobre as demais, né, a espécie humana, ele é bastante interessante porque, a começar pela superfície, né, ele tem uma superfície toda cheia de altos e baixos, né, com as mais variadas formas, e nós vamos falar mais sobre morfologia, né? Então, essas formas que existem no planeta, né, as mais variadas, montanha, serra, depressão, planalto, planície, enfim. Só um parênteses, lembrando que o Brasil não tem montanha, beleza? Óbvio que se você der um Google aí agora, vai aparecer para você que montanha é toda elevação acima do nível do mar, toda elevação acima de 300 metros acima do nível do mar, certo? Mas quando você pega o verdadeiro conceito de montanha, é uma elevação rochosa, né, que foi originada através de um choque entre duas placas tectônicas. Aí, no caso, se você pegar aqui, se você me falar que a Cordilheira dos Andes, sim, ela é uma montanha, né? Porque ela foi originada devido ao choque da placa sul-americana com a placa de Nazca. Então, esse impacto, né, fez com que ela soerguesse, né, ali a placa continental, a placa sul-americana. Eu não sei se vocês sabem, a placa, a Cordilheira dos Andes, ela cresce em uma média de 1 centímetro por ano, né? O que evidencia que esse relevo ele é jovem, né? Diferentemente do relevo brasileiro, que é considerado um relevo antigo, devido ao processo assim, de erosão, né? Devido ao intemperismo. E assim, felizmente, né, nós estamos longe ali da zona de convergência, né? Ou seja, da divisão das placas, né? Então você pode olhar, quando acontece um terremoto lá, no Chile, por exemplo, para a gente aqui só chega o eco, né? Assim, a não ser que a gente tenha aí uma acomodação de rochas, enfim, tem um certo desconforto, né? Então esse planeta, né, que tem essa casca rígida, e ele tem essa casca rígida porque ele foi resfriando de fora para dentro, né? A gente viu que ele era uma imensa bola, como se fosse uma bola de fogo, mais ou menos, cadê, aqui, ó, né? Ele era mais ou menos assim, né? Ele era assim há 4 bilhões de anos, e aí, com o passar dos anos, ele ficou assim, né? Com o passar dos bilhões e milhões de anos, então ele ainda era uma bola incandescente de fogo. Então, hoje ele é assim, certo? Ele é assim, uma parte de água, né? A maior parte da superfície é coberta de água. Aí essa casquinha aqui é o que vai mais nos interessar, né? Que seria a crosta, né? Então essa crosta a gente vai ver que ela é fragmentada, né? Ou seja, ela é dividida. E essa crosta que a gente vai chamá-la de placas tectônicas, né? E aí a gente vai ver por que acontece um terremoto, né? Quando essas placas elas se acomodam, elas ficam flutuando sobre o magma, né? O magma é aquele material viscoso que fica no interior do planeta, né? Quando ele sai, né? Quando ele é expelido, por exemplo, por um vulcão, a gente dá o nome de lava, né? Não é larva, beleza? Só para a gente não confundir, porque larva com R, né, é o bichinho da mosca. E lava é aquela borrinha que sai do vulcão. Aquela borrinha que sai do vulcão é rocha derretida, né? Então,
A gente vai falar mais, né, sobre as mais variadas feições de relevo. A gente vai falar sobre o solo, né, o processo de origem, assim, o que deu origem ao solo. Então, a casca do planeta ela é uma rocha, né? Então, como o Brasil ele está longe ali das zonas de atrito das placas, devido aos milhões, né, bilhões e milhões de anos, a superfície do território brasileiro ela foi sofrendo o desgaste da ação do tempo. Esse desgaste da ação do tempo, na geografia, a gente vai chamar de intemperismo, beleza? Então, o relevo ele nada mais é do que o resultado de forças que vão atuar fora do planeta e dentro do planeta, né? Só que tem um nome técnico, ou melhor, tem os nomes técnicos na geografia. A força que vai atuar dentro do planeta, nós chamamos de, ou melhor, forças, né, no plural. Forças endógenas, né? Essas forças endógenas são o vulcanismo, né, o tectonismo, o próprio magma, né, que vai exercer essa pressão sobre essa casca do planeta, fazendo com que elas vão flutuando e se acomodando, né, uma empurrando a outra ali, se acomodando. Então, elas acumulam energia e o magma trabalhando lá embaixo. Quando elas mudam de um lugar para outro, que elas se acomodam, a gente sente esse desconforto na superfície, né? Esse desconforto que nós chamamos de terremoto. Terremoto se for no continente, né? Se esse terremoto ele aconteceu ali no fundo do oceano, por exemplo, ele mexeu ali com a massa d'água, aí nós falamos de tsunami, né? Ou maremoto, se vocês preferirem, beleza? Então, eu vou encerrar por aqui para não ficar muito extenso, né? Então, a gente vai falar mais sobre a origem do solo, né? A gente vai ver que o solo ele nada mais é do que rocha apodrecida, né? Que sofreu esse processo físico e químico, né? Com o passar dos milhões e milhões de anos, né? Tem a ver com essa... Ele sofreu um processo de decomposição, né? Por isso que a gente fala que o solo nada mais é do que rocha apodrecida, beleza? Eu já gravei um vídeo externo, né, no estado de Minas, ali num braço do rio Urucuia, e posteriormente eu vou colocar para vocês aí também na plataforma, e vocês podem assistir. Aí comentem lá embaixo, assim, se tiver alguma correção, pode fazer também, não tem problema, tá? Ninguém aqui é perfeito. A gente procura apenas dar o nosso melhor, né, e estamos aqui para isso, para estudar, tá bom? Então, ó, dá o joinha aí para nós, dá o like, né, compartilha se você puder, e até a próxima, tá? Tchau, tchau.